Olá, seja bem-vindo ao Instituto Privacidade. Hoje queremos conversar contigo um pouco a respeito da monetização dos dados pessoais. Muito se tem falado sobre a importância, dos dados pessoais, mas justamente por que os dados pessoais, vamos começar por aí, por que os dados pessoais são importantes, né? Vamos dar uma perspectiva de negócios ou de onde vem os dinheiros das empresas, né? Como é que isso funciona. Pega 20 anos atrás uma lista das 10 maiores empresas. Você vai ver o quê? Indústrias de montadoras de carro, indústrias da área de hardware, né? E justamente ver essa perspectiva atualmente. Quem são as grandes empresas do mundo? Né? Quem são as líderes, né? Os de maior valor de mercado? São justamente as empresas que comercializam o tratamento de dados pessoais, né? São também muito conhecidas como as Big Techs, né? Você pega uma Meta, uma Amazon, Microsoft e por aí vai, né? E justamente o que elas fizeram para chegar nessa posição? Elas justamente começaram a monetizar, a conseguir transformar os dados pessoais das pessoas que usam os serviços delas em dinheiro, né? Inclusive, nesse ponto, acho que é muito bom lembrar, né, um famoso ditado, né, a respeito dos serviços grátis na internet, né, que é, se o serviço é grátis, o produto é você, né? E realmente isso é o fato, né? Você acaba sendo o produto dessas Big Techs que hoje são as empresas de maior valor do mercado, né? E o que ocorre, né? Esse valor hoje, né, é capturado em troca de algo, né? Como eu comentei agora, justamente um serviço que é oferecido e o famoso serviço grátis, né? Você oferece os seus dados em troca de um acesso numa rede social, de um post, de um serviço de mensagens e por aí vai, né? Você não paga, você não desembolsa dinheiro, mas essas empresas, na verdade, estão justamente mapeando, né, todo o teu comportamento no uso da internet, estão fazendo algo que é conhecido como perfilação, ou seja, a partir do seu comportamento, dos seus gostos na internet, ela consegue descobrir o que você deseja, né, o que você tem interesse, né, e passa a apresentar isso para você como anúncio, né? Vende essa informação para terceiros, né? Que são as empresas que querem vender produtos e serviços e justamente vendem isso para você. E não só para empresas, né? Infelizmente, né, justamente nós temos casos aí bastante emblemáticos, como o da Cambridge Analytics, né? Isso daí já faz, inclusive, alguns bons anos, onde foi a primeira vez onde os dados de comportamento dos internautas, dos usuários desses aplicativos, né? Mais especificamente era no caso do Facebook, que foi usado, a ferramenta, justamente conseguiram ter acesso aí ao que o eleitor, né, estava efetivamente querendo expressar em termos de voto e procurava fazer uma influência, né, e gerando justamente propagandas adequadas em função de cada perfil, de cada crença, né, que cada uma do usuário da internet demonstrou para a ferramenta. Então, quem tinha um viés mais religioso aparecia como candidato defendendo a questão da religiosidade. Quem queria família tradicional aparecia mensagens defendendo a família tradicional, né? E assim, qualquer outro tipo de mensagem
que pudesse interessar, né? Então, justamente, os dados das pessoas acabaram sendo decisivos desses últimos anos para cá, justamente na formação, né, de riqueza, né? Então, eles são uma fonte de riqueza e, como nós vimos agora há pouco, também de poder, né? Ou seja, você também consegue controlar pessoas e populações, né? E desejos de populações, né? Consegue influenciar justamente sabendo qual é o perfilação e tudo mais. Então, em função disso, os dados hoje pessoais passaram a ser algo muito importante, né, para cada um de nós. E justamente estão surgindo aí empresas, né, que se propõem a monetizar esses dados. E o que significa exatamente isso? Significa que você vai poder agora, né, o titular do dado, vai poder escolher quais dados vão poder ser coletados, para quem ele vai ser usado, né, e mais, né, quando isso gerar efetivamente um lucro, né, isso for vendido, né, você recebe uma parte desse dinheiro, né? Então isso parece ser algo bastante justo. Inclusive, há cerca de 6 anos atrás, eu fiz um post, coloquei justamente nessa famosa rede do Facebook, né, que era o que tinha, era o que era mais usado na época, né, lá pelos anos 2018, 2019, e justamente fiz um post dizendo, olha, daqui 10 anos não vai ter mais serviços grátis na internet e você vai ter que pagar pelos serviços. Mas justamente você vai pagar pelos serviços em função do que você recebe da própria venda de dados, né? Então vai ter transparência, né? Com esse tipo de comercialização, você tem controle e transparência. Você sabe aonde seus dados estão, você sabe como é que eles estão sendo usados, e do outro lado você vai ter também uma remuneração, né? Então, existe hoje uma proposta aqui no Brasil, né? Na verdade, uma empresa da Califórnia que se chama Drumwave, né? Está oferecendo agora uma carteira digital que se chama The Wallet, que seria literalmente de dados, wallet de carteira, ou seja, uma carteira de dados, onde as suas informações vão ser colocadas ali, e sempre que alguém tiver interesse nessas informações, eles vão realmente pagar por ela, e vai ter aí uma divisão, ou seja, o dono do dado vai receber parte desses valores, né? E surgem inúmeras questões a respeito disso, né? Já como eu dei dicas até agora, né, um ponto bastante positivo em relação a isso é que justamente da transparência, da controle, né, é algo que, segundo, né, pelo menos conceitualmente falando, é algo que é muito aderente, né, à nossa legislação de privacidade e proteção de dados aqui no Brasil, a LGPD, que visa justamente isso, o uso consciente, né, dos dados do cidadão, né, do titular de dados, né, e justamente você vê essa possibilidade muito grande com essa solução The Wallet, né? Inclusive, ou seja, perquirindo quem está por trás disso, teoricamente são empresas bastante sérias, né, que justamente estão buscando fazer uma solução tecnicamente consistente, né, e funcionalmente interessante, né, e que cria um modelo de negócio que se sustente. Então, ou seja, tem vários aspectos aí positivos, né, como eu falei, é algo que permite você implementar algo que a lei determina como seus dados sejam usados, né? E um ponto também importante é que, em tese, essa solução também
apresentaria esses dados de forma agregada. O que significa isso? Quem estiver usando o dado, ele vai usar, na verdade, como uma tendência, né, como uma estatística, ele não vai ter acesso direto ao seu dado, ele vai ter, por exemplo, a ideia do dado agregado. Por exemplo, ele pega uma região de São Paulo, onde eu moro, onde eu trabalho, que está no meu perfil de dados e gostos que eu tenho. Então, justamente, ele consegue saber em que regiões ou em que áreas pessoas com determinado gosto ou que estão buscando determinado produto ou serviço estão, né? Sem colocar, né, à mostra explicitamente o meu nome, né? Então, é algo que se propõe a ser muito interessante, muito bacana para implementar uma solução da lei, né? Mas justamente tem vários pontos que devem ser ponderados aí, e um deles, muito importante, é a questão da própria segurança, né? Como eu falei, tem empresas aí bastante sérias por trás, por exemplo, usa o serviço de nuvem, né? Essa solução da IBM, né? Quer dizer, uma empresa também renomada e tudo mais, né? Mas sempre surge a dúvida, né? Ou seja, quem que vai fazer a fiscalização desse serviço para que ele funcione conforme contratado, conforme colocado, né? Então surge muito provavelmente a necessidade de você, quando surge esse tipo de solução no mercado, ter algum tipo de regulação para garantir que aquela transparência, aquela forma de trabalho, aquela segurança que são necessárias no tratamento, efetivamente vão ser entregues para o titular de dados e isso funcione de maneira adequada. Mas, justamente, tem essa questão da segurança que tem que ser pensada, a regulação, né? Daí pode-se pensar até o próprio governo vai fazer esse tipo de supervisão, né? Mas, ou seja, você está sempre trabalhando aí sobre, você vai ter que ter um último, quem fiscaliza o fiscal, né? Você vai ter que sempre ter uma certa crença, né? De que vai ter uma corrente aí bem estabelecida de quem fiscaliza o quê, como é que efetivamente são garantidos os direitos, né, dos titulares em termos de confidencialidade, de transparência, né? Mas é uma iniciativa, eu entendo, bastante positiva, porque dá a possibilidade de se implementar algo que a lei determina e ser uma plataforma genérica, né? Eu acho que um outro ponto positivo é até para o próprio titular de dados, né? Imagine, por exemplo, no caso aqui, né, a gente chega lá na frente, por exemplo, dados de saúde, que são dados sensíveis, né, e exames, diagnósticos, prontuários, né? Quantos de nós já não fez, de repente, exames? Você queria saber se do ano passado, de 5 anos ou de 10 anos atrás, estavam da mesma forma, se sofreu alguma alteração ou não, né? Hoje, infelizmente, não existe uma base consolidada, né? E esse tipo de solução, para o lado do próprio titular, pode servir como um painel onde ele consegue ter acesso a vários dados importantes, sensíveis, e ter um histórico de tudo isso. E mais, né, controlar, por exemplo, você vai num determinado médico, você poderia escolher que exames que você poderia apresentar para aquele médico ter uma visualização, evitaria custos de ter que refazer determinados exames porque você trocou de médico ou qualquer outra questão assim, né? Então criaria, né, também uma possibilidade muito grande do titular fazer a gestão desses dados de uma forma bastante interessante, né? Mas nem tudo são flores, né? Como eu disse, né, quem fiscaliza o fiscal, né, aquela coisa que você vê aí, né, no governo, né, por exemplo, em último nível a gente vai querer o governo. A gente vê pelo mundo, né, que muitas vezes os governos são democráticos até que se surge uma eleição e deixam de ser democráticos, né? E passam a justamente fazer órgãos do governo paralelo a serviço do governador e não do
do Estado, né? Então isso é algo que pode acontecer, é algo sempre muito perigoso. Mas o meu ponto de vista é de que isso sempre poderia acontecer de alguma forma, né? Então, se você tiver isso de uma forma organizada, em teoria também fica mais difícil de ser burlado, disso ser usado de forma indevida, né? Outro ponto também muito importante é que justamente acaba criando, né, um diferencial muito grande. Se você pensar, por exemplo, em termos de população brasileira, né, quem tem acesso, quem tem o letramento digital, quem tem possibilidade de usar esse tipo de ferramenta, né? E eu diria que pode se dividir em dois grupos, né? As pessoas que não têm, né, não são como se fossem analfabetos digitais, né, que vão estar excluídos dessa possibilidade até de obter esse tipo de renda, né? E eu diria que os que são desletrados, não necessariamente analfabetos, né? Mas como a gente vê até em golpes que estão surgindo na internet e tudo mais, você vê muitos casos aí assustadores, né? De pessoas que, por não saber exatamente o que estão fazendo ou realmente sofrerem manipulação por engenharia social e tudo mais, acabam fazendo transferências de fundos indevidas, sofrendo prejuízos enormes. Então tem esses dois grupos, né, de pessoas que talvez poderiam usar mal o serviço, não usar ou usar muito mal esse serviço, né? Então esse tipo de solução tem que ser pensado também conjuntamente, né, com uma solução de educação digital, de educação à privacidade e proteção de dados muito forte. Porque se você não tiver as pessoas educadas em como usar privacidade e proteção de dados, como usar os meios digitais para garantir isso, né, você acaba, na verdade, potencializando outros problemas, né, como o caso de fraudes, roubo, e mesmo que as pessoas sejam enganadas e deem consentimentos indevidos para o uso das informações pessoais e às vezes informações sensíveis delas. Então, resumindo aqui muito a questão, né, é uma solução que hoje está em teste, né? Nós temos aí aqui no Brasil, né, está sendo feito um piloto com a DataPrev, e a DataPrev está justamente fazendo um teste piloto, né, com alguns usuários dessa carteira digital de wallet, com crédito consignado. Então, justamente para oferecer, né, possibilidade de crédito, né, e é bom para os dois lados, ou seja, tanto a pessoa, né, que acaba tendo um score de crédito verificado, né, e pode receber um crédito e mais, né, vai ter muito mais competição, né, porque do outro lado, muito mais gente vai saber que determinada pessoa tem um bom score de crédito e pode estar oferecendo, né, e pode ter muito mais oferta, né, de crédito, né, uma taxa muito melhor, e por outro lado, né, diminui o risco também de quem está fazendo essa oferta de crédito consignado. Então, acaba tendo um casamento aí bastante interessante, né, esse piloto deve estar começando agora, né, em meados de 2025, né, e vamos acompanhar isso daí, porque deve dar um retorno muito bom para a sociedade, acredito eu, né, e justamente vamos acompanhar, né, como eu disse, existe um potencial muito grande de ser uma ferramenta que vai ajudar o titular de dados, que vai ajudar as empresas e vai viabilizar colocar os termos que estão na lei de uma forma muito prática, transparente e que vai equacionar muito bem esse balanço entre exposição dos dados do titular, né, que tem potencial para balancear bem a exposição dos dados do titular e a questão
da privacidade dele efetivamente, né? Então, hoje o nosso papo fica por aqui, né? Eu fico à disposição de vocês. Não esqueçam aí de dar um like, né? Passar para os seus colegas aí, eu acho que para as pessoas de interesse, acho que é algo muito importante. E nos vemos em breve em mais um papo aqui sobre privacidade e proteção de dados no Instituto Privacidade. Um abraço e até a próxima.